Não acredito, esqueceram de mim. Fazer um filme, esqueceram de ti. Amém. Se cantasse mais duas, ele está dizendo ali, cantar mais uma música, aí não precisa mais pregar, mas não vou esperar o fruto da noite. E daqui a pouco a comida começa a ser colocada ali, começa a se colocar e ninguém mais vai me ouvir. Então, ontem à noite nós estivemos dando, ontem à noite uma breve introdução daquilo que queremos partilhar com os irmãos. Né? Estava partilhando algumas coisas com o Batista ali, algumas realidades com relação à nossa vocação para sermos pregadores do Evangelho, que nos deixam um pouco aterrorizados, assim, né? Algumas verdades que a Bíblia nos apresenta, nem sempre na tradução que nós temos em português é fácil perceber, mas quando nós pensamos e observamos o texto na língua que a Bíblia foi escrita, que é muito técnico assim, o modelo é que quando quer dizer, ele diz, então nós começamos a enxergar algumas coisas que vão além da tradução que nós temos. A tradução que nós temos ela é considerada fiel, só que existem algumas questões na língua que o Evangelho foi pregado, escrito na época de Jesus, que vão além do limite da nossa língua portuguesa. Então, existem até algumas funções e algumas ações que não tem. Então, quando a gente vai lá, o leque se abre e a gente começa a compreender ainda mais a grande responsabilidade que nós temos. Nós dissemos que iríamos dividir a nossa exposição com relação ao que eu tenho a ver com isso, missões, em 5 aspectos. Primeiro aspecto, nós temos a mensagem a ser pregada. Segundo aspecto, a quem nós devemos pregar essa mensagem, ou o alvo, o objetivo, ou o objeto da mensagem. Nós também vamos falar sobre o propósito. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem um propósito estabelecido debaixo do céu. Existe um porquê de Deus em tudo aquilo que Ele nos ordena a ser e fazer. Então o Evangelho não deixa de ter o seu propósito. Quando eu prego para alguém, o que eu vou pregar para essa pessoa e por que eu estou pregando para essa pessoa? O que é que eu espero que aconteça na vida dela? Então, a mensagem da grande comissão também expõe isso. Qual o modelo que eu devo ter? Qual é o referencial que eu devo ter quando eu decidi me tornar um anunciador desse Evangelho? E por último, o poder. Quais são as capacidades ou qual a capacidade que eu devo levar em conta? Então, hoje de manhã nós queremos falar sobre 2 coisas. Primeiro, a mensagem. Depois da mensagem, nós queremos falar sobre a quem, qual o alvo, qual o objeto a quem essa mensagem deve ser direcionada. Hoje eu errei, me perguntaram qual deveria ser o texto da meditação. Eu disse Marcos 16 e Mateus 28. Só que Mateus 28 é amanhã, e Mateus 28 tem um propósito para o qual a pregação deve ser estabelecida. Na verdade, nós teríamos que ler Lucas 24 e Marcos capítulo 16. Nós vamos ali em Lucas 24, 44 ao 49. Lembrando, os irmãos, a grande comissão é um conjunto de textos, de ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, mais especificamente naquele período em que ele é crucificado, morre, ressuscita, e naquele período em que ele apareceu para os discípulos, nos 40 dias depois da sua ressurreição, além de ensinar várias outras coisas para ele, ele deixou o que nós chamamos de mandado. Ele simplesmente, naqueles 40 dias, reunido com o discípulo, ele definiu para eles qual deve ser o objetivo prioritário da existência da igreja aqui nesse mundo.
Se nós pudéssemos fazer uma leitura hoje do propósito da existência da igreja, aquele vídeo que nós vimos de 10 minutos ontem pode expressar muito bem. E talvez aquele vídeo do barco salva-vidas possa expressar muito bem a realidade de muitos de nós. Que simplesmente sabemos que as pessoas estão perecendo, sabemos que elas podem morrer a qualquer momento e a sua morte distante de Cristo vai conduzi-la a uma eternidade de tormento, ranger de dente distante de Deus, mas nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Nós precisamos ficar na nossa margem, entre aspas, de segurança, porque isso não é margem de segurança. A partir do momento em que eu fecho meu coração para a vontade de Deus, isso corre um risco muito sério do meu coração ainda não haver sido aberto por Ele. E, consequentemente, eu corro o risco de parar no mesmo lugar que aqueles que não ouviram ou não creram e simplesmente pereceram no fim da caminhada. Então, Lucas 24, 44, 49 diz o seguinte: e diz-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós o envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos lá. Pai amado, queremos colocar as nossas vidas, gente, e pedir que o Senhor seja com cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar no nosso coração, Senhor, ó Deus, alcançado e iluminado pelo Teu Santo Espírito. E que nós possamos ver, Senhor, aquilo que ouvimos da Tua palavra durante esses dias se tornar uma realidade para nós quando voltarmos para o nosso lar, Senhor, ou até no nosso convívio do retiro aqui, até que ele termine. Por isso, vem nos ajudar, Senhor, a espelharmos, Senhor, para aqueles que não Te conhecem, aquilo para o qual, Senhor, o Senhor nos salvou. E um desses objetivos, um desse propósito, foi para que através da nossa vida, Senhor, aqueles que ainda não creram em Ti, Senhor, possam ser alcançados pela pregação do Evangelho, que alcançou um dia a nossa vida. Vem ser conosco, mas assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos na tarefa de missões, que é sinônimo de evangelização, gente, não podemos descartar essa realidade. O missionário é aquele que prega. O crente é aquele que prega. Então, em poucas palavras, todo crente é um missionário. De forma geral, na Bíblia, todo cristão ele tem essa responsabilidade. Infelizmente, a palavra missionário ela foi um pouco distorcida no decorrer da caminhada da igreja. E aí, quando você fala de missionário, parece que você está falando de uma elite dentro da igreja, que é levantada por Deus para pregar o Evangelho, em detrimento daqueles que não precisam pregar, se eles estiverem orando ou contribuindo, né? Existe um dito sobre missões que nós excomungamos, né? Que missões se faz de 3 maneiras. Se você pode ir, você pode orar e você pode. Mas na verdade a expressão não está correta. A expressão correta é: você deve ir, você deve orar e você deve contribuir. Porque algumas pessoas pensam que porque estão dando oferta não precisam ir. Vocês já estão orando e estão orando muito. Esse negócio de oferta pode ficar para depois. Manda outro que não ora e não foi ir. E não é essa a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é que eu e você, como corpo de Cristo, temos a obrigação, temos a ordem de Deus de ir e pregar, de ir e contribuir e de orar.
Porque isso faz parte da caminhada cristã. Agora veja bem, quando nós pensamos nessa tarefa de pregação, nós temos um problema sério, como citamos no primeiro dia. Uma das desculpas que nós mais ouvimos com relação às pessoas não pregarem o Evangelho é elas dizerem: eu não sei o que é que eu vou pregar. Gente, essa desculpa não cola. Primeiro, porque Deus não nos mandou inventar uma mensagem. Você não vai escutar em nenhum lugar das Escrituras a ordem: vá e pregue o Evangelho que você inventou. Ou Deus não nos mandou florear a mensagem. Porque às vezes a gente acha que só anunciar o que está escrito é uma coisa muito simples. Como eu disse para os irmãos, um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu podia pregar. Mas eu não sei pregar, não sei o que e tal. Eu disse: mas não tem o que fazer. Você só tem que dizer para as pessoas a mesma mensagem que alcançou a sua vida, que Jesus morreu por ela, blá, blá, blá. É só isso. Mas é sem graça. Então essa pessoa conhecia a mensagem, só que ela queria ir lá para frente pregar, e quando ela terminasse de pregar, alguém chegasse e: irmão, você arrebentou. Irmão, aquelas suas palavras, olha, foi demais. Igual aquela cara, a pessoa vem pregar aqui esperando que no final do culto ele possa sair por aquela porta, depois de levar um monte de tapinha e dizer: esse cara sou eu. Só que pensando em João Batista, isso não dá. Quando pregamos o Evangelho, pregamos para que nós desapareçamos e Jesus apareça naqueles que estão pregando. Então não temos desculpa em dizer que nós não temos o que pregar ou não sabemos o que pregar. Por quê? Porque não fomos chamados para criar o nosso Evangelho. Deus não nos comissionou para isso, para inventar algo, para atrair as pessoas. Não, Ele nos deu uma mensagem para pregar. E alguns irmãos já estão acostumados comigo, eles não me respondem mais isso, porque antigamente eu ouvia muito isso em Santa Rosa. Você podia pregar, pastor, eu não sei o que pregar. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa para você: Deus te amou tanto que enviou o Filho dele para morrer naquela cruz, para que através da morte dele, do derramamento do seu sangue, teus pecados fossem perdoados, e você crendo nele recebesse a vida eterna. Pastor, mas isso eu já sei. E fico preocupado com o que ele quer pregar. Ou o que é que ele imaginava ser evangelizar, ou fazer missões. E nós vivemos um mundo difícil, né? Porque na verdade as pessoas são chamadas para Cristo por outro caminho, e não pelo caminho do Evangelho. Consequentemente, é possível hoje você fazer parte de um rol de membros de igreja e ainda assim morrer para o inferno, depois para o lago de fogo e a perdição de tormenta e ranger de dentro, longe de Deus. Por quê? Porque não foi o Evangelho que ele foi anunciado. Então nós não fomos chamados para tentar inventar. Nós não fomos chamados para tentar anunciar uma mensagem floreada para impressionar as pessoas. E nem tampouco desacreditar a mensagem, porque de algumas maneiras conseguiu se extinguir o evangelho da pregação e se começou a criar um monte de modelos e métodos para alcançar as pessoas sem que o evangelho esteja nele. Nós temos muitas promessas: olha, se você fizer isso, muitas pessoas vão se converter, e se você caminhar por esse caminho e fizer tal coisa que aquela outra que ele está fazendo, se você fizer determinadas coisas, determinados passos e tudo mais, olha, vai se converter um monte de gente. Não acredite nessas promessas. Porque se eu passo a acreditar num método, num modelo de evangelização como suficiente para converter pessoas, eu estou virando as costas para o evangelho. E estou dizendo que para que a igreja de Jesus cresça, ela não precisa conhecer a obra que ele fez. Tudo é por causa de Cristo, tudo é por causa do Evangelho. Nós vemos nesse texto aqui, com relação à mensagem, duas coisas que nos chamam a atenção. Versículo 44 e versículo 48. Ele diz o seguinte: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse. E depois lá no versículo 48, e destas coisas sois vós testemunhas.
Tudo que nós precisamos pregar com relação ao evangelismo, nós encontramos nessa porção das Escrituras. Você poderia não conhecer nenhuma outra passagem bíblica sobre salvação, mas se você conhecesse somente esse conjunto de versículos que se encontra em Lucas, capítulo 24, verso 44 ao 49, você já tem uma mensagem para anunciar suficiente para transformar a vida de qualquer pecador desse mundo, no salvo, no santo de Deus, no filho de Deus, no participante da igreja de Deus. A mensagem nos foi dada, e ela nos foi dada de forma clara. Então Jesus não disse para os discípulos: anunciem isso e mais isso. Quando nós formos falar sobre o propósito, existem mais algumas verdades, muito mais verdades na palavra de Deus que precisam ser ensinadas. Agora, com relação à salvação de um pecador, é o Evangelho que tem que ser anunciado. É a mensagem que Deus deixou, sendo o único meio através dos quais um pecador possa ser alcançado por Deus. Então não precisamos de outra coisa. Não precisamos. Existem algumas coisas que nós usamos para tentar tornar um pouco mais claro racionalmente a mensagem. Um exemplo, eu poderia estar pregando aqui, meus irmãos, olha, para que vocês entendam melhor, isso é na perspectiva racional, o que eu estou dizendo, eu gostaria de apresentar um vídeo. E aí o vídeo, ele tinha uma mensagem que tinha tudo a ver com aquilo que eu queria expor para vocês. Ou eu poderia chegar aqui e dizer: irmãos, olha, eu queria dar uma parada aqui e contar uma história para vocês, que vai servir para tornar claro aquilo que eu quero falar dos princípios da palavra de Deus. E contar uma história, eu sei que quando eu terminasse a minha pregação, e se passasse uma semana e alguém perguntasse para alguém: olha, me diz uma coisa, quais foram os pontos que o pastor pregou lá? Basicamente, quem não anotou e decorou, ninguém ia se lembrar. Mas ele ia se lembrar da ilustração e do vídeo que eu passei. E isso seria suficiente para plantar na sua mente os princípios que eu queria que fossem conhecidos. Na verdade, nós falamos 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, para que fique na sua mente 3, 4 frases. Se nós falarmos 1 hora e as 4 frases que são a coluna vertebral do sermão, você compreender, então o nosso sermão foi eficaz para o propósito para o qual ele foi pregado. Então, quando eu penso na pregação do Evangelho e na minha atitude para o mandado de Deus para anunciar a sua salvação às nações, primeiro, eu preciso entender que eu não tenho desculpa nenhuma de dizer: eu não sei o que falar. Se uma pessoa se convertesse hoje aqui, ela não teria desculpa de dizer a Deus: Deus, eu não estou pregando ainda porque eu não sei o que falar. Nem ela. Nós temos vários exemplos bíblicos sobre isso. Imagine, Jesus está lá na beira do poço, vem a mulher samaritana lá, e quando vai pegar água, ele diz: olha, me dá de beber. E ela diz: mas tu tem todo aquele discurso, como tu sendo judeu, por causa daqueles problemas que existiam entre judeus e samaritanos, me pede água. E ele diz: olha, se você soubesse com quem você está falando, você beberia água, e a água que eu te der jorrará como fonte de água viva. E ela diz: olha, mas o senhor não tem como tirar. E aí ele disse que jorrava para a vida eterna. Aí ele diz: olha, vai buscar teu marido. Mas não tem um marido, bem disseste que já tivesse 5 e o que tu estás agora não é teu. Ele disse: eu vejo que tu és profeta. E no discurso Jesus se apresenta como Messias. E aquela mulher larga o cantarolar, corre para o centro da cidade de Samaria e começa a pregar: olha, eu encontrei o Messias. E aí junto com ela vai a multidão. E a multidão escuta Jesus e diz para aquela mulher: nós não cremos mais porque tu nos dissestes. Imagine, não é uma nova convertida. Eu não sei nem que palavra eu uso, porque nova é muito velha. Todas as pessoas que entregam a vida a Cristo, elas entregam porque lhes foi anunciado o Evangelho da salvação e elas creram nisso. Então, a partir do momento que uma pessoa compreendeu o que Jesus fez para salvá-la, ela só precisa dizer isso. Então, algumas pessoas às vezes chegam e dizem: não, que não sabem o que pregar. Mas, pastor, se eu for pregar, a minha pregação vai durar 5 minutos. Gente,
Deus não precisa de uma hora de pregação. Ele vai usar uma hora de pregação, meia hora de pregação, e vai usar 5 minutos de pregação e 1 minuto de pregação. Para ele não faz diferença, contanto que a mensagem seja anunciada. Então, quando eu e você pensamos na nossa responsabilidade de pregar, nós precisamos entender que Deus nos mandou pregar o Evangelho. Só, gente. Só o Evangelho. Às vezes a gente viaja e vai para congresso e aí o cara passa 1 hora falando e ele conta 10 histórias que não tem nada a ver com a Bíblia e passa menos de 5. Se você for peneirar o tempo que ele passou expondo as Escrituras em relação ao tempo que ele falou e simplesmente colocar no pano e espremer, vai cair pouca coisa da Bíblia. Não digo que isso não pode ser usado para facilitar a questão da racionalidade, mas o que Deus usa de verdade para transformar os corações é o conhecimento da sua palavra. Então ele disse: vocês devem pregar e ser testemunha destas coisas. E aí que coisas ele anuncia aqui para que a gente pregue para as pessoas? Ele diz aqui: e disse-lhes: são estas as palavras que vos tenho ensinado, disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a mensagem do Evangelho começa em Gênesis e ela se conclui em Apocalipse. Porque às vezes diz: olha, o povo do passado foi salvo pela lei. Não diga isso. A graça de Deus sempre foi o parâmetro para a salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A lei não foi dada para salvar ninguém. Paulo diz na sua carta aos Romanos que a lei foi dada para que o pecado avultasse. Ou seja, a lei de Deus foi dada para que cada ser humano confrontado por ela pudesse entrar em desespero e dizer: eu estou perdido. Porque o princípio da lei para a salvação é: se você quer ser salvo por ela, viva por ela. Ou seja, se você quer ser salvo pela sua bondade, pelas suas boas obras, então viva a sua vida inteira, desde o seu nascimento até a sua morte, sem nunca ter cometido um erro, uma falha, um pecado. E aí se nós perguntamos: quem aqui nunca cometeu pecado? Quem aqui nunca cometeu algo de mal? Quem aqui? Ninguém vai levantar a mão. Então a lei de Deus diz para você: você está perdido. Não existe esperança para você. Mas o Evangelho não. O Evangelho, em detrimento da lei, ela diz que todos os seres humanos que nasceram nesse mundo são pecadores, mas, apesar de estarem afastados de Deus por causa do pecado, é impossível se aproximar dele e viver com ele nessa vida, e não apenas nessa vida, mas em toda a eternidade. Então a mensagem do Evangelho, ela está contida desde o Antigo Testamento. E aí ele diz que nós temos que anunciar essa mensagem. Só que entre o nosso anúncio e a compreensão dessa mensagem existe um problema chamado cegueira espiritual. O pecado tornou o homem incapaz de compreender as coisas espirituais. E são todos, gente, inclusive os apóstolos. Os apóstolos não foram convertidos a vida toda. Um determinado curso da sua vida, até que Jesus o chamasse. E eu digo, até especificamente esse momento aqui, dá para a gente duvidar de que eles haviam realmente compreendido a mensagem do Evangelho. De que eles haviam realmente entendido. Por quê? Porque Jesus chega para eles aqui e diz as palavras das quais ele deveria anunciar. E aí o que é que Jesus faz? Verso 45: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por isso que eu digo: você se converteu, já pode sair pregando. Porque o princípio é que você só se rendeu à mensagem do Evangelho porque o mesmo Jesus que abriu o entendimento dos discípulos ali, foi o mesmo Jesus que abriu o seu entendimento, e aquilo que ele mostrou para você, você deve pregar para as outras pessoas.
Porque a mesma mensagem que alcançou a sua vida e a mesma mensagem que tem alcançado a vida de muitos é a mesma mensagem que ele vai usar para alcançar a vida daqueles que ainda estão, como lemos em Mateus capítulo 9, verso 46 adiante, caminhando por esse mundo como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Então, por que é importante nós observarmos isso, gente? Porque nós já encontramos muitas pessoas, assim, crentes, que no início da sua caminhada pregavam muito e agora não estão pregando nada. E nós vamos conversar com eles e perguntamos, mas por que você deixou de pregar o Evangelho? Ah, pastor, eu já perdi a conta de para quantas pessoas eu preguei e nenhuma delas se converteu e eu desanimei. E a pergunta é, quando foi que Deus nos mandou converter pessoas? Quando foi que Deus nos deu o poder para anunciar a mensagem, junto com a mensagem, culminar o entendimento do pecador para que ele se converta? Quando foi que Deus nos deu o poder de converter o coração de uma pessoa à medida que pregamos? Ele nunca deu esse poder para a gente. Mas uma coisa Ele deu. Ele nos deu o poder para ir pregar. Ele nos deu ousadia para ir anunciar esta mensagem que é dele e não nossa. Então aqui nesse texto, ele nos ensina o que pregar. E ainda diz, olha, só pregue, não espere reação das pessoas. Na verdade, nós pregamos com o intuito de que as pessoas compreendam, porque se elas nascerem e morrer, viverem e morrerem sem compreender, elas vão perder a sua vida, e será triste a eternidade delas. Só que nós precisamos nos lembrar que nós não temos capacidade para isso. Não temos. E isso é uma terceira coisa que faz com que as pessoas deem desculpas para não pregar. É que quando elas pensam em pregar o Evangelho, elas olham para e muitas se acham o zero à esquerda. Na verdade, se ela se achasse o zero à esquerda de verdade, ela iria pregar. Porque quando Paulo estava com aquele espinho na carne e pediu a Jesus para tirar, e ele disse, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo se animou. E aí ele termina o seu discurso dizendo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Então, quanto mais zero à esquerda eu me sinto, mais motivo eu tenho para pregar. Porque eu sei que se eu pregar para alguém e alguém entregar a vida a Cristo, eu nunca vou poder bater no peito e dizer, olha, velho, oratório, eu me preparei. Afinal de contas, passei a semana todinha estudando o sermão, tinha todos os pontos na cabeça. Eu fui lá e pesquisei as melhores ilustrações. Tu viu como tudo funcionou certo? Não dá para dizer isso. Porque eu vou anunciar as coisas que Ele me mandou. E as pessoas só vão reagir se Ele iluminar o entendimento delas. E isso deveria deixar as pessoas desse mundo em desespero. O que é que elas fazem normalmente? Elas se colocam contra nós e dizem que nós somos orgulhosos, que nós somos soberbos, que nos achamos melhores que os outros e tal. Mas a verdade, elas deveriam questionar por que nós ainda não aceitamos a verdade de que a morte de Cristo foi suficiente para nos salvar, porque isso não consegue entrar no nosso coração, porque isso não consegue ser aceito pela nossa mente. E aí, quando elas começam a questionar isso, a Bíblia responde o porquê dessa incapacidade. Então ele disse, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhe, assim está escrito, que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Então a mensagem do Evangelho se centraliza na obra que Cristo fez. É sempre Cristo para o pecador e a fé do pecador para Cristo, não sobra nada. Então, quando eu vou pregar para o perdido, para uma pessoa que ainda não tem certeza de salvação, não tem esperança de vida eterna, não tem convicção nessa vida de para onde vai depois que experimentar a morte, eu preciso limitar a minha mensagem a Cristo crucificado e ressurreto, que foi oferecido por Deus como sacrifício para perdão dos pecados dos pecadores e, consequentemente, através da fé nessa obra, a recepção da vida eterna. Então, o que é que eu tenho que pregar para uma pessoa que não é crente? Olha,
Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E Ele derramou seu sangue para que teus pecados fossem perdoados e pela fé dele você receba a vida eterna. E aí alguém pode estar pensando aí, mas pastor, isso é muito sem graça. Mas isso é a mensagem poderosa de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque não é um mais um ou dois. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para vocês que estão lendo a Bíblia agora, naquele método que nós demos para vocês, do mesmo jeito que eu pedi para quando você estiver passando pelo Evangelho, olhar lá, Jesus se compadeceu de tal pessoa, Jesus se compadeceu da multidão, você vai observar que todas as vezes que ele se compadece de alguém, ele faz alguma coisa. Ele não tem pena, vira as costas e vai embora. Ele se compadece e faz. Da mesma maneira, quando você estiver lendo as cartas de Paulo, você observe a pregação evangelística de Paulo. Paulo era um homem de uma única mensagem. E ele faz questão na carta aos Coríntios de dizer: eu me obriguei a isso. A minha pregação é Cristo e esse crucificado. E ele pregava em outro lugar, era Cristo e este crucificado. A pessoa se convertia, existiam as cartas para orientá-las como ela deveria viver à luz da vontade de Deus. Mas se ela ainda não compreendeu o Evangelho, a mensagem é Cristo e este crucificado e ressurreto. Porque a centralidade da mensagem era crucificação, morte e ressurreição. Porque naquela época já havia aparecido mais de entre 1.500 e 2.000 pessoas dizendo: eu sou o Messias. Era uma ótima chance. Por quê? Porque se alguém dissesse: eu sou o Messias, e o povo aceitasse, ele ia ganhar um castelo, ele ia ganhar um exército, ele ia ganhar um monte de imposto, ia ganhar uma vida de rei e um povo desejoso de fazer o que ele queria. Pense que bênção. Só que tinha um problema deles. Eles morreram, todos eles, e morreram. Então a esperança da promessa daqueles falsos messias, ela se foi a partir do momento que eles morreram e ficaram mortos. Mas a esperança do Evangelho não. Porque quando Cristo ressuscitou, João até diz que a sua ressurreição testificou. Não que ele se tornou filho de Deus porque ele ressuscitou, mas ele ressuscitou porque ele era o Messias de verdade. Foi o Salvador do mundo que veio. E nós temos que dizer para as pessoas: você precisa aceitar essa obra de amor que o Filho de Deus fez para a salvação. Ele morreu e ele ressuscitou para salvar a vida. E aí você deixa o resto com Deus. Nós precisamos pregar que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. E aí ele diz também que em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Às vezes as pessoas começam a florear na pregação missionária: Jerusalém é a cidade em que você está, e depois da Samaria é o estado em que você está, e os convidados para as nações. Essa aplicação não é cabível, né? Porque na verdade toda essa continuidade aqui no princípio da igreja se cumpriu aqui. E não é, para os discípulos é primeiro em Jerusalém e fique. Mas quando nós chegamos no último texto antes da ascensão de Cristo, em Atos 8, nós descobrimos que não é mais primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e Judéia, e depois nos confins da terra. E nós vamos trabalhar isso nessa manhã. Mas para os discípulos eram, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a igreja. Mas em Atos 2, a promessa se cumpriu. Então, irmão, você tem que ficar lá em Santa Rosa orando e orando para Deus mandar um poder sobre você. E depois tem que mandar que você tiver para esperar, você vai entregar. Olha, não entre nessa onda, você vai prestar conta do desperdício do tempo que você teve se entregar ao Evangelho. Vai ter que prestar contas a Deus.
do erro da sua pregação, se for o caso, e da omissão da pregação. Nós vamos ter que dar conta de todo o tempo que nós passamos ociosamente sem pregar o Evangelho. Então esse Evangelho do Cristo que morreu e ressuscitou, o coração dele é que ele morreu, derramou seu sangue naquela cruz e ressuscitou para que o perdão dos pecados pudesse ser derramado sobre a nossa vida. Só que tem um problema: para que o pecado seja perdoado, é preciso que você se arrependa. E nós temos um problema com essa mensagem. Nós vivemos num mundo que para eles não existe pecado. Essa história de pecado é coisa careta, é coisa ultrapassada, isso é tabu. Hoje nós somos pessoas evoluídas, temos uma mentalidade evoluída para ficar acreditando nessas superstições que a Bíblia ensina sobre pecado, condenação. Sabe, nós temos uma mente muito aberta para isso. E a Bíblia diz que também existe uma porta muito grande e aberta para as pessoas que pensam dessa forma. Eu sempre digo que se Jesus é a porta, o arrependimento dos pecados é a porta. Se uma pessoa não passa por essa experiência, a porta vai continuar fechada para ela. Então nós temos que pregar que o Cristo, Filho de Deus, veio, morreu e ressuscitou, para que através da sua obra os pecados dos seres humanos fossem perdoados através da fé dele. Ele diz: pregue isso em todas as nações, começando de Jerusalém. E aí vem o problema: e destas coisas sois testemunha. Quem é responsável diante de Deus em pregar isso é a sua igreja, é os seus discípulos. O vós aqui é o que nós chamamos de impacto. Ele não vai responsabilizar anjos, ele não vai responsabilizar ímpios, não vai responsabilizar líderes de outras religiões. Ele vai responsabilizar cada uma das pessoas que ele salvou com relação a essa obrigação. Segundo, e destas coisas sois testemunhas. Eu acho interessante essa palavra, que é mártires, que vem da expressão mártir. Ou seja, ele salva pessoas que na obra da expansão e do anúncio do Evangelho, elas estão dispostas a, se for preciso, perderem as suas próprias vidas para que outras pessoas escutem o Evangelho. Imagine, você está disposto a morrer por causa do Evangelho? Você está disposto a expor a sua vida à morte para que um perdido possa ser alcançado por essa mensagem? Mas a palavra mártir aqui significa isso. Ela não apenas fala do anunciador, mas até onde esse anunciador está disposto a ir para que a mensagem seja conhecida. E ele diz: olha, discípulos, somente vocês devem ser testemunhas dessas coisas. Somente vocês devem anunciar esse evangelho. Somente vocês têm essas responsabilidades. E aí o verso 49 nós vamos tratar quando tratarmos Atos 1:8. Mas eu queria só expor um pequeno detalhe aqui em Marcos capítulo 16. Verso 15. No verso 15 ele diz, Marcos capítulo 16, verso 15, nós teremos terminado aqui nessa manhã. Amanhã nós continuamos porque nós vamos unir isso a Mateus 28 do propósito, e aí você vai entender qual é o processo de Deus para a salvação, a transformação e o serviço de uma pessoa que é salva. Mas ele diz o seguinte no verso 15, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque nós temos que pregar a todas as nações, a todas as pessoas, porque ninguém nasce nesse mundo filho de Deus. Isso é básico. Todos nós nascemos nesse mundo criaturas de Deus. Imagine, eu estava já conversando com o pessoal da igreja que nós temos que fazer um mensário esse ano na igreja. Estamos discutindo, eu acho que eu vou comprar 10 carrinhos daquele. Porque não temos um lugar que vai caber 10 caminhas. Então, possivelmente, no segundo semestre, nós vamos ter 10 bebês dentro da igreja. Mas só bebê, enquanto são 10. É complicado lidar com isso.
10, e eu estou agora lembrando também para quem eu ia falar uma coisa em cima disso. E esses bebês, eles são criaturas de Deus, para os quais nós vivemos na expectativa de que eles se tornem filhos. E o único meio e esperança que nós temos para que isso aconteça é nós instruirmos eles no caminho que devem andar. E semearmos os princípios da palavra de Deus, para que, quando eles tiverem a capacidade de compreender, de entender basicamente a mensagem, eles possam ser alcançados pelo Senhor. Mas a questão é, uma pessoa que nasce nesse mundo só se torna filho de Deus quando ele simplesmente recebe o Evangelho da salvação. Quando ele recebe o presente de Deus, que confere a ele salvação gratuita e merecida. Mas através de quem ele vai ouvir esse anúncio? Através da minha vida e da sua vida. Eu queria, Batista, vem aqui, só mostrar para vocês o que é que Jesus diz aqui. E ele diz a mesma coisa lá em Mateus capítulo 18. Porque não temos desculpa de não pregarmos. Porque esse é o propósito da nossa existência. Primeiro, nós lemos id. Parece que nós temos um verbo no presente do indicativo ativo. O problema é que nós não temos um presente aqui. Nós temos um particípio passado. Da mesma forma que o pregar está nisso. Então, o que é que o texto está me dizendo? Para que você compreenda e pense na seriedade da responsabilidade que nós temos. O texto está me dizendo que desde o dia que eu me converti, talvez a expressão de Mateus 28, 20, a última, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nos mostra muito bem o que foi que Jesus fez no dia que ele converteu a gente. Ele nos pegou pelo braço. E por todos os lugares por onde nós passamos nessa vida, Ele está nos conduzindo. Então eu vou para o trabalho, Jesus está me levando para lá. Eu volto para casa, Jesus está me levando para lá. Eu vou para a praia, Jesus está me levando para a praia. Eu vou jogar bola, Jesus também está me levando lá para jogar bola. Eu vou para a escola, Jesus está me levando para a escola. Para quê? Para que Ele está me conduzindo em toda a minha vida. Para que eu e você anunciemos naquele lugar para onde Ele está nos levando a mensagem do Evangelho que pode salvar as pessoas que estão perdidas. Por isso que Ele diz que eu sou filho de vocês, só vocês. Ele nos trouxe para um lugar como esse. Deus estava dizendo, eu tenho que misturar a mensagem. Eu não sabia se eu só falava sobre missões ou falava sobre a mensagem de missões também. Ou eu falava sobre missões e deixava para vocês falarem a mensagem de missões uns para os outros. Mas uma coisa nós sabemos, e eu sei, isso me deixa apavorado. Não por causa da minha salvação, mas por causa do desperdício do tempo. De tanto tempo em que eu sei que Jesus esteve me conduzindo para que aqueles que Ele colocou diante de mim ouvissem o seu Evangelho, e simplesmente eu fiz muitas coisas que não conduziriam essas vidas para lugar nenhum. E deixei de anunciar e de falar a única mensagem que poderia transformar não somente a vida delas aqui nesse mundo, mas a eternidade delas diante de Deus. Então Ele diz, indo, ou em qualquer lugar que você vá ou tenha ido, né? Porque o verbo no passado aqui, ele nos faz não apenas olhar para a responsabilidade que eu e você temos aqui por diante, mas ele diz para a gente, olhe para trás e observe de que maneira você aproveitou essa condução maravilhosa de Cristo através da sua vida, para que outros pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Ele está nos conduzindo e nós precisamos saber disso.
todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele está nos colocando ali para que aqueles que não conhecem Ele possam ouvir a mensagem do Evangelho, possam ouvir acerca dessa mensagem maravilhosa que transforma uma criatura de Deus num filho, que transforma um perdido num salvo, que transforma um digno de condenação numa pessoa que não deve nada à justiça de Deus, que simplesmente muda o destino de alguém que estava pela sua vida diante de Deus, passível de ir para a eternidade, condenada, para uma pessoa que vive nessa vida sem se preocupar com o dia do juízo, porque já sabe que quando chegar ao fim da sua jornada, ela vai passar a eternidade toda longe de Deus. Então é isso que ele disse para a gente: indo por todo mundo, ou tendo ido por todo mundo, em toda a sua caminhada com Jesus, vocês devem pregar o Evangelho. Vocês devem pregar. E mais uma vez, o pregar está no passado. Por quê? Porque isso faz parte natural da nossa vida. Pregação, ou a ordem para evangelizar e fazer missões, não é fruto de uma ideia que a igreja teve, gente. Pregar o Evangelho é a vida e a respiração daquele que foi alcançado por Deus. Por isso que ele diz: pregue o Evangelho a toda criatura. E aí quem crê será batizado, e não crê será condenado. Então a ênfase aqui está no crer. Não corra o risco de apressadamente dizer: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê e não for batizado. Quem crê, naquela época, era no mesmo momento. Então a pessoa que dissesse: eu tenho fé em Jesus, o que demoraria para o batismo? É achar uma pocinha d'água. No final do primeiro século, as coisas começaram a mudar por causa do falso e dos falsos evangelhos. Existiam muitos evangelhos falsos sendo pregados em nome de Deus. E os apóstolos e os líderes da igreja primitiva, que aqui fica depois, eles acharam por bem, antes de batizar alguém, querer saber se realmente era pelo evangelho. E aí foi quando foi instaurado, instituída aquela classe de discipulado. A classe discipulada, ela não nos impede de batizar uma pessoa que não se converteu. Mas na medida que os estudos vão sendo dados, e nós notamos que algumas pessoas não creem naquilo que está sendo dado, consequentemente não existe motivo para batizar essas pessoas. Então foi instituído isso, mas lá não. Creu, era batizado. Professou fé no Evangelho, o batismo era um sinal da sua crença. Só que se essa pessoa ouvisse o Evangelho e não cresce, ainda que ela fosse batizada, ela continuaria no estado em que ela se encontra. Então eu prego na esperança que as pessoas creiam. E como é que eu sei que elas creem? Primeiro, a evidência de uma conversão genuína passa pelo portão do arrependimento e da comissão dos pecados. Então você pregou o Evangelho para uma pessoa e a sua pregação não levou ela a arrepender-se dos pecados. Então, por mais emocionante que tenha sido a oração do pecador dela, essa pessoa não se converteu ainda. Porque para que os pecados sejam perdoados, o arrependimento é exigido. E aí depois da confissão do pecado, a segurança que essa pessoa vai demonstrar no seu coração de que ela agora tem paz com Deus e de que agora ela quer servir a Deus e seguir a Deus, e isso vai marcar a sua vida e a transformação de vida. Mas tudo começa por onde? Pregue sobre Jesus Cristo, que veio nesse mundo, morreu e ressuscitou, para que através do seu sacrifício, do seu derramamento de sangue, os seus pecados fossem todos perdoados e elas recebessem de graça a vida eterna da parte de Deus. Então, temos uma mensagem e temos para que pregar. Então, todo ser humano que vive nesse mundo, e você pergunta para ele: se você morrer agora, para onde você vai? E ele fizer: não precisa responder. Porque quem foi alcançado por Jesus Cristo sabe. E não sabe porque uma pessoa boa e Deus vai dar um lugar para ela no céu. Ela sabe porque é uma pessoa má. Mas Deus amou tanto ela
que matou o filho dele naquela cruz, para que através da morte dele ela fosse morar e passar a eternidade com Deus nos céus. Por isso, cubra a sua cabeça. Vamos lá. Nós temos a mensagem. Não é uma mensagem. Nós temos a água. Então eu não preciso me preocupar em fazer mais nada. É só anunciar a mensagem que ele mandou. E eu tenho que anunciar essa mensagem a todos aqueles que no seu coração ainda não têm certeza de que eles receberam a vida eterna por causa unicamente da morte de Cristo, da sua ressurreição e da obra que ele realizou para que isso aconteça. Então, curva a sua cabeça e ora, Senhor. Quero chamar o pastor Batista, que está orando mais uma vez, que está dirigindo o culto. E eu quero que você, meu amigo, diga para Deus: Deus, eu quero ser anunciador dessa verdade. Não olhando para as pessoas compreendendo, não se convertam, não, mas eu quero ser anunciador dessa verdade. Jesus disse que os discípulos que eles deveriam ir, que as palavras para falar, ele daria o Consolador, o Espírito Santo, colocaria na boca deles, tanto deles. E Paulo também falou que no dia da defesa dele lá, ele estava sozinho, mas que ele não estava sozinho. O Senhor tinha colocado o Espírito Santo nele lá, e as palavras que ele precisava para se defender, o Senhor tinha colocado na boca dele, através do seu Espírito. Nenhum de nós temos desculpa diante do Senhor. Aquilo que o pastor falou hoje, que eu falei de manhã, nós não temos desculpa diante do Senhor para pregar o Evangelho. Nós temos dentro de nós alguém chamado Espírito Santo do Senhor Todo-Poderoso. Paulo diz assim para nós: a nossa vida não pertence a nós, ela pertence ao Senhor e foi comprada com alto preço, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E ela é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Então nós temos dentro de nós alguém chamado Espírito Santo de Deus, que está em nós, e ele capacita cada um de vocês para pregar o Evangelho. Você e eu somos mensageiros da palavra. Eu e você somos mensageiros dessa palavra. Amanhã, ao sair daqui, você é um dos mensageiros que deve dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aonde? No meu trabalho, na minha família, ao meu vizinho, a todo lugar, aonde quer que eu esteja, eu serei proclamador dessa palavra. Eu diria a todos, a quem eu conheço, aos meus amigos, aos meus vizinhos, aos meus parentes, a todas as pessoas que o Senhor chamou naquela cruz, 2 mil anos atrás, entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este ano é um ano onde a igreja colocou no seu coração a meta de pregar o Evangelho, de anunciar esse Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós esse ano colocamos em nossos corações esse propósito de pregar o Evangelho, de anunciar a boa nova. Qualquer um de nós somos capazes de anunciar o Evangelho, porque cada um de nós, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus capacita a pregar o Evangelho, a anunciar a boa nova, a pregar essa palavra, a dizer às pessoas: precisa conhecer esse Deus Todo-Poderoso que entregou a sua vida naquela cruz grande, seu sangue precioso, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele Deus, nós agradecemos a Ti nesta manhã pela Tua palavra maravilhosa que foi pregada, que ela nos confrontou, Senhor amado,
que ela nos deu, Senhor amado, discernimento, compreensão de saber, meu Pai, que cada um de nós temos a responsabilidade, que cada um de nós vai ser nos cobrado naquele dia. Eu peço, Senhor amado, que não temos anunciado o Evangelho, que não temos anunciado essa palavra a tantas pessoas que vão perecer, Senhor amado, sem conhecer a tua palavra, sem conhecer a tua grande salvação. Por isso, nessa manhã, Senhor amado, tira de dentro de nós essa covardia, tira de dentro de nós, Senhor amado, esse medo, Senhor amado. Porque, Senhor amado, nós somos, Senhor amado. Nós somos, Senhor amado, pessoas capazes de anunciar o Evangelho. Mas nós, Senhor amado, muitas vezes nos covardamos diante de tão grande salvação, tão grande salvação que nos alcançou. Muitas vezes, Pai amado, nós nos escondemos, Pai amado, nos escondemos da tua palavra, nos escondemos, Senhor amado, do teu Evangelho. Mas nessa manhã, Senhor amado, nós pedimos em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Pai amado, que nós sejamos, a partir de hoje, mensageiros da salvação, mensageiros da tua palavra. Que nós saímos daqui, Senhor amado, saímos desse lugar, desse retiro, vamos para o mundo a falar as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. E nós vamos para fora, trabalhando no inferno, pregando a tua palavra, e anunciando as trevas, que a novo prevaleça contra o inferno, Senhor amado. E nós pregamos, dizemos ao mundo, Senhor amado, que o Senhor amou as pessoas de tal forma, que entregou a Cristo Jesus naquela cruz, deu a Ele salvação a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Nos perdoa, Pai, por muitas e muitas vezes que nós nos covardamos diante das pessoas que anunciaram o Evangelho. Se escondemos nessas casas da nossa vergonha e da nossa covardia. Mas a partir de hoje, nós queremos fazer um compromisso diante de ti, fazer aquilo que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? E amém. Nós temos conhecedores cristãos estudiosos. Essa organização de Deus é difícil de acreditar. Existe pessoas que acreditam que na hora do Deus vocês não fazem nada. Não absurdo que os pais que estão aqui ou quem trouxe. É um absurdo que está mudando aqui. Você estava aqui de colocar fora de vocês. Agora assim, de tudo, olha, agora não tem problema. Agora eu tenho que ensinar a amar. Vamos ser a senhores do Espírito, nós vamos falar a Deus. Bons cristãos, os escolhidos de Deus. Sois poucos, se eu não emocionar, não consigo não, onde estão os escolhidos de Deus, para as nações, para as nações dos povos, ele cantou, ele Jesus,
Quero te pedir a tua bênção, Senhor, sobre, ó Deus, cada um que fez o alimento desse dia, que tem com seu coração volvido contigo e servido nesse lugar. Abençoa a vida dessa família, Senhor, que tem trabalhado, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter esses momentos maravilhosos na tua presença. Muito obrigado, e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. E você que é aqui, você está passando a mesma